Olá! Para quem não me conhece, sou Giovana Goretti, professora e pesquisadora, e no vídeo de hoje irei falar sobre um dos elementos da pesquisa que, na maioria das vezes, dedicamos pouquíssima atenção, que são as palavras-chave. Sim, existe uma lógica e uma estrutura específica para fazê-las. As palavras-chave são aqueles termos que vão logo abaixo do resumo, mas não de uma forma aleatória. Há uma lógica e uma estrutura específica para escolher as palavras-chave e também para ordená-las. Segundo a ABNT, o resumo e o abstract devem apresentar entre 3 a 5 palavras-chave separadas por ponto e vírgula. Conforme a revista, ao invés de ponto e vírgula, pode ser necessário somente uma vírgula ou até mesmo o uso de um ponto final entre cada palavra-chave. É bom ficar atento a esses detalhes que são especificados nas normas de cada revista. Palavras-chave apresentam de maneira direta os principais tópicos abordados em seu trabalho científico. Não são palavras aleatórias escolhidas com desleixo e tampouco são palavras contidas somente no título do artigo. Lembre-se que muitas vezes essas palavras são usadas para encontrar o seu trabalho em diretórios acadêmicos, tal como o Google Acadêmico, por exemplo, ou no próprio diretório da revista. Importante lembrar ainda que a definição das palavras-chave no trabalho científico é um elemento obrigatório, por isso é preciso atenção às palavras que estão sendo escolhidas para representar adequadamente a sua pesquisa. Esses 3 a 5 termos ajudam a situar o leitor no tema que a pesquisa irá desenvolver. Lembrando ainda que as palavras-chave vão no idioma original do pesquisador, no nosso caso no português, e geralmente de um segundo idioma que é o inglês, podendo ainda ser solicitado que as palavras sejam traduzidas para outros idiomas, como por exemplo espanhol ou francês. As palavras-chave são mais comuns no nosso dia a dia do que se possa imaginar. As encontramos também em publicações de livros, onde ficha catalográfica. Também encontramos as palavras-chave em sites, em blogs e portais de notícias, através do quê? Das tags. O objetivo das palavras-chave é facilitar a catalogação e a busca por resultados sobre um determinado assunto específico, seja em sistemas manuais ou computadorizados, não esqueça disso. Sim, a ABNT tem uma norma específica para as palavras-chave, que é a NBR 6028, que regula a apresentação de resumos de trabalhos acadêmicos. Por essa norma, o conjunto de palavras-chave é aquele que representa a essência do conteúdo do documento e é escolhida preferencialmente a partir de termos comuns à área de pesquisa em que o trabalho se encontra. Mas afinal, como definir as palavras-chave da sua pesquisa? Um bom começo é observar quais são os termos técnicos mais utilizados em seu texto. Alguns deles podem lhe ajudar a definir o tema do seu trabalho. No entanto, esses termos devem variar entre termos amplos e também termos mais específicos. Os termos escolhidos informarão ao leitor sobre o assunto tratado na pesquisa, e assim o leitor decidirá se irá ler ou não o resumo da sua pesquisa e, consequentemente, se gostar do resumo, irá ler integralmente a sua pesquisa. Se você está com dúvidas sobre quais palavras escolher, uma forma muito comum é primeiro usar um termo amplo e ir definindo termos mais específicos. Além disso, tome cuidado ao traduzir as palavras-chave, principalmente aquelas com termos específicos. Vou dar um exemplo que aconteceu comigo. Minhas pesquisas se concentram no assunto sobre marca territorial. Numa tradução literal, marca territorial ficaria territorial mark. Porém, o termo mark, neste caso, não se aplica ao que estou discutindo em minhas pesquisas. Uma tradução correta seria territorial brand. E é muito difícil, seja um tradutor ou uma tradução automática, acertar a palavra brand. Isso é um termo específico, técnico da minha pesquisa. Embora tanto mark quanto brand remetam à palavra marca. Aqui tem uma questão técnica envolvida e eu preciso ficar sempre atenta a essa especificidade no meu conjunto de palavras-chave da minha pesquisa. Uma boa dica aqui é, antes de você escolher o seu conjunto de palavras-chave em português, você também pesquisar o mesmo conjunto de palavras-chave em outro idioma, como por exemplo em inglês. Mas lembre-se que cada área do conhecimento apresenta conjuntos específicos de termos técnicos, então pesquise esses termos em outras pesquisas.
Fale com seu orientador sobre os melhores termos para compor o conjunto de palavras-chave do seu artigo, da sua pesquisa. Dedique atenção também a esse conjunto de termos que vai catalogar a sua pesquisa numa determinada área científica. Imagina se eu não tivesse ou não conhecesse a expressão territorial brand por puro desconhecimento do tema adequado. Ninguém, ou pelo menos seria muito difícil minha pesquisa ser encontrada em alguns dos tantos diretórios científicos que publiquei sobre marcas territoriais, sobre as territorial brands. Ah, e também não confunda palavra-chave com descritores, porque ambos são distintos. Palavras-chave são palavras que nós, pesquisadores, escolhemos a partir do conteúdo do nosso trabalho. Temos uma grande liberdade para escolher esses termos que podem ser palavras ou expressões. Agora, os descritores são elementos que facilitam a indexação de nosso trabalho científico nos sistemas de busca online, porém, não são termos que são escolhidos com maior liberdade, como no caso das palavras-chave. Os descritores são escolhidos a partir de uma lista pré-definida de uma determinada área. Em geral, os descritores, são utilizados na área da medicina e ciências da saúde, por exemplo. Não são todas as áreas do conhecimento que usam descritores. Por exemplo, na minha área, que é ciências sociais aplicadas, nós usamos palavras-chave e não descritores. Porém, em 2 ou 3 das minhas publicações, me foi solicitado que, além das palavras-chave, eu também inserisse os descritores da minha pesquisa. E confesso que foi muito difícil escolher esses descritores a partir de uma lista já padronizada, porque na maioria das minhas publicações, os descritores nunca haviam sido solicitados. E é importante você saber dessas diferenciações para que a sua pesquisa possa ser indexada e catalogada corretamente. Assim, outros pesquisadores poderão encontrá-la e ler o conhecimento produzido. Uma atenção especial deve ser dada à ordem das palavras-chave ou dos descritores utilizados. Sim, há uma ordem lógica para usar esses termos técnicos. Primeiro, valorize o assunto principal da sua pesquisa. No meu caso, é marca territorial. Depois, comece por termos mais amplos e vá mencionando termos mais específicos até chegar ao termo mais específico de todo. Vou dar um exemplo. Marca territorial, meu assunto principal. Desenvolvimento regional, área de estudos. Gestão urbana é a minha segunda área de estudos. Estratégias da cidade, um termo mais específico. E cidade digital estratégica seria o termo com maior especificidade. Já vi artigos com frases no lugar de palavras, ou termos técnicos ou expressões técnicas, porque marca territorial é uma expressão técnica. Marca seria um termo técnico, uma única palavra. As normas não são claras quanto a isso, mas confesso que os artigos que recebi para revisar ao longo dos anos, sempre recomendei que usassem termos mais concisos ao invés de frases nas palavras-chave. Por exemplo, uso marca territorial ao invés de marca dos territórios no âmbito do desenvolvimento regional. Percebe? Fica muito longo. Desenvolvi em minha tese de doutorado o conceito de marca territorial no âmbito do desenvolvimento regional. Mas nas palavras-chave, uso somente o termo técnico, ou melhor, a expressão técnica, marca territorial. Por quê? É o termo adequado e também porque é mais conciso. Agora olhe para a sua pesquisa e veja se você está usando as palavras-chave certas e estratégicas para que seu estudo ganhe visibilidade quando for publicado. Gostou do vídeo? Não esquece de deixar o seu like, inscreve-se e ativa o sininho para receber as atualizações aqui do canal Giovana Goretti Almeida. Boas inspirações em sua pesquisa. Até mais!